Gente, tudo bem? Boa noite a todos. Hoje eu falei que eu vou estar em desvantagem aqui pelo sotaque, né? Vocês vão ter que aguentar o sotaque paranaense a noite toda. Acho super gostoso escutar vocês aí do Recife falando. Espero também, né, que isso não seja aí um problema pra gente na hora de interagir. Bom, eu recebi esse convite da Hidraci, fiquei super feliz, né? A internet nos proporciona isso, né? Chegar a lugares assim que a gente jamais imaginava. Então é um prazer para mim estar aqui hoje, aqui do Paraná, eu sou de Maringá, podendo falar para vocês aí do Recife, cada um no conforto da sua casa e a gente aprendendo, né? Isso é muito bom. Então vamos lá, gente. Hoje eu vim falar para vocês sobre o papel dos pais no sucesso da adaptação escolar, né? Porque a adaptação escolar, ela não é só da criança, ela é de nós, papais e mamães também. A gente tem que entender um pouquinho sobre esse processo, sobre o que acontece, o que é normal, o que a gente precisa prestar mais atenção. Eu recebo dúvidas do tipo, ai, Renata, tá chorando muito, eu devo tirar, então não é o momento, será que não é hora de ir pra escola? Como que maneja, né? Ou não, devo insistir? Então tudo isso é importante a gente ter esse parâmetro do que acontece nessa fase pra gente conseguir ajudar os nossos filhos. Pelo que a Hidraci me passou, vocês são pais de crianças da educação infantil, então eu acredito que tenha pais com crianças pequenininhas de 1 aninho, 2 aninhos, outros já estão mais ali nos 4, 5 anos, né, no final da educação infantil, mas sempre começo de ano, seja a primeira vez que a criança vai para a escola, ou já é um novo ano letivo, já foi no passado, vai agora, sempre tem adaptação, sempre exige, sempre no começo é difícil, e às vezes a mãe fala, nossa, mas já tá no infantil 4, já tá indo pro infantil 5, né, pelo menos aqui no Paraná a gente chama assim, e ainda chora, ainda tem dificuldades, então vamos entender um pouquinho esses processos. Primeiro de tudo, toda palestra que eu vou dar, que vai falar sobre as crianças, eu gosto de introduzir com um elemento base da psicologia, que é a gente entender como que se forma a nossa personalidade. E isso, né, também naturalmente, como que se forma a personalidade dos nossos filhos. Mas por que isso? Vamos entender como que se forma a personalidade para a gente entender até onde faz parte. Será que tem coisas que fazem parte da criança que já nasce com ela? Ou será que é tudo mesmo responsabilidade da gente e da forma como a gente está criando os nossos filhos, tá? Então, a personalidade não é algo que nasce com a gente, ela não vem pronta. Existe o temperamento, que é diferente de personalidade. O temperamento é a forma, a sensibilidade que eu tenho em reagir aos estímulos. Então, tem pessoas que são mais sensíveis, que qualquer coisinha vai deixar ela mais hipervigilante, mais reativa, mais agressiva. E tem pessoas que são mais tolerantes aos estímulos. Aquela pessoa que aguenta mais, que é mais paciente, que tolera mais a frustração. Então, isso faz parte, essa reação faz parte do temperamento. Ela tem aí fatores genéticos, biológicos envolvidos. Mas a parte da personalidade, do comportamento, ela não é estática, ela é fluida, ela é mutável, ela está em construção ao longo de toda a nossa vida. Porque senão a gente nasceria de um jeito e ia até o fim da vida daquele jeito, né? Então, se é uma coisa estática, enrijecida, que nasceu conosco, a gente deveria levar isso para a vida toda. Por exemplo, o sugar. Sugar é uma habilidade biológica, é instintivo, né? Algo que nasce com a gente. Então a gente sabe sugar a vida inteira. Se a gente precisar sugar, nós vamos saber sugar. Mas a maioria dos nossos comportamentos não, eles são aprendidos e, portanto, eles são mutáveis. Da mesma forma que a gente aprende, a gente pode desaprender ou aprender de novo ou fazer diferente. E assim a gente vai também se modificando ao longo da nossa vida. Graças a Deus, né? Bom, falado sobre isso, entendemos um pouquinho da personalidade, entendemos como que a nossa criança chega onde ela está hoje, né? Então todos os comportamentos que ela tem hoje a gente sabe que foram aprendidos, não necessariamente porque eu fui lá e ensinei diretamente, mas porque ela está em contato com o mundo, ela está se comportando nesse mundo e esse mundo está ensinando coisas para ela, tá? Independente da idade em que a criança inicia na escola, o processo de adaptação pode ser difícil. Eu falo, pode ser difícil com 1 ano, pode ser difícil com 4 anos, tá? Não é porque ela está mais madura que vai ser mais fácil. Por quê? Porque envolve o medo do desconhecido, né? E o processo natural do nosso cérebro de buscar a maior segurança como mecanismo de sobrevivência. Então lá atrás, nos primórdios da civilização, quando a gente vivia lá na selva, no meio de um monte de animais, se eu me aventurasse muito por aí, eu podia ser comida, né? Eu podia virar presa. Então, por questão de sobrevivência, o cérebro entende que aonde é mais seguro, eu vou ficar. Por isso que mudar um hábito é tão difícil, né? Porque o cérebro aprendeu a fazer de um jeito, ele não quer fazer diferente, porque fazer diferente coloca em risco, né, a sobrevivência da espécie. Então, por conta disso, o nosso cérebro sempre quer voltar para aquilo que ele já sabe, para aquela habilidade que ele já tem. E nessa fase, o que a criança tem? O que é seguro para ela? Casa, mamãe, papai, cuidador, vovó,
né? Não escola. Escola é risco, escola é mundo, escola é perigo. Isso o cérebro entendendo, tá? Dessa forma. Mas aí eu vou falar então sobre isso. A escola é um ambiente seguro, Renata? Muitas vezes a gente olha para a escola como um lugar misterioso, ou às vezes, ai, coitadinho, vai para a escola, gente, ai, que dó, em casa tá tão protegido, né? Como se a gente estivesse fazendo mal para nossa criança, abandonando a nossa criança, tá? Esses medos na gente ocorrem porque a gente não consegue supervisionar o que vai acontecer lá dentro e nem controlar. Então a nossa falta de supervisão e controle, o nosso instinto de superproteção, cria um sinal de alerta para nós de que, ai meu Deus, será que é seguro mesmo? Será que vai ficar tudo bem? Né? E essa nossa insegurança muitas vezes é transferida para a criança, que aí também se sente ameaçada por esse ambiente. Porque não vai ter o pai e a mãe lá para proteger. Então ela pensa assim, nossa senhora, se a minha mãe tá com medo, eu tenho que ter medo também. Porque não deve ser seguro. Porque ela confia na gente, né? Então assim, se você que é um adulto tá insegura, eu vou ficar inseguro também, então eu devo temer, né? E aí ela começa a ter reações de quem tem medo, tá? No entanto, a escola não só é um ambiente seguro para a criança, como também é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança. Se você pega uma criança que vai para a escola com 1 ano e você pega uma criança que vai para a escola com 4 anos, é visível a diferença no desenvolvimento, tá? O que não significa que todo mundo tenha que pôr a criança com 1 ano, é a decisão de cada família. Mas que existe uma diferença, existe, tá? Por quê, Renata? Porque lá dentro da escola a gente consegue proporcionar oportunidades de aprendizado que em casa a gente não consegue, por mais que a gente esteja presente, por mais que a gente estimule, por mais que a gente brinque, sente no chão, mostre, ensine a criança a ler e a escrever. Não vai ser igual, tá? Não vai ser igual porque não é o mesmo ambiente. É a mesma coisa eu chamar uma pessoa para fazer terapia lá na praça. Não é igual eu estar aqui no consultório num ambiente terapêutico todo preparado para isso, né? Lá na praça tem estímulos que aqui não tem. Então, dentro de casa tem alguns estímulos, na escola tem outros estímulos que dentro de casa não tem. Então, assim como templos religiosos, a escola é uma das mais antigas instituições sociais. Por ser essencial tanto na formação acadêmica, comunitária e de caráter. E permitir que as pessoas tenham conhecimento sobre o mundo. Então, qual que é o papel da escola? Ensinar para nós sobre como o mundo funciona, né? Matemática, português, geografia, história, ciências. Ensinar para nós como que a gente toma decisões a partir do uso do raciocínio, né? Como que a gente pensa sobre a vida, como que a gente escolhe coisas, como que a gente decide, tá? E para que a gente conviva em sociedade, preservando e contribuindo com a nossa comunidade. Tudo isso a gente aprende na escola, tá? Na escola, a criança experimenta as primeiras dificuldades de relacionamento interpessoal. É lá que o perrengue acontece. A criação de vínculos afetivos com pessoa fora da família, porque é muito fácil amar papai, mamãe, vovó, titia, mas já é um pouco mais complicado amar o amiguinho que rouba o brinquedo, amar o amiguinho que pegou o lápis da mão, que cortou a vez na hora da brincadeira, né? Mas ela vai amar esse amiguinho também, ela vai criar vínculo, vai fazer amizade, só que tem as dificuldades ali que são importantes para ela. Na escola ela faz os primeiros ensaios de como resolver o problema sem os pais, porque em casa é muito fácil, ela pede ajuda, a gente resolve, ela chora, a gente resolve, às vezes ela nem fala nada e a gente resolve, e na escola ela tem que se virar sozinha. Então é a fase que eles vão começar a ficar mais esperto sobre como lidar com os problemas. Na escola, a escola tem um ambiente seguro e controlado que permite a criança se arriscar. Então ela consegue testar habilidades de equilíbrio, noção espacial, coordenação motora, corrida, salto, através das brincadeiras, através do parquinho, né, através das atividades que a professora coloca. Então é um risco seguro. Né? Ela vai tentar saltar, mas ela está num ambiente que é seguro, não existe muito perigo ali. Então ela consegue se desenvolver. Ela não salta no meio da rua, ela não salta da árvore, ela tá saltando às vezes de um brinquedo, de uma coisa que foi feita para aquilo, tá? Ela aprende que quando nós estamos em grupo existem regras a serem cumpridas, ela tem que esperar a vez, ela tem que passar a bola pro amigo, ela tem que trocar o brinquedo, né? Então tudo isso são coisas que a escola ensina de uma forma muito mais refinada do que a gente consegue ensinar em casa. Esse tipo de regras, por exemplo, né? Claro que é sempre um complemento, a família tem que sempre complementar. Além dos estímulos pedagógicos mais formais, né, como o aprendizado do mundo, das letrinhas, dos números e tudo mais, e das habilidades de pré-alfabetização. Por exemplo, hoje em dia, crianças muito no tablet, no celular, mexendo pouco com as mãozinhas, não fazem pintura, não faz rabisco, não faz massinha, não amassa papel. O que acontece? Chega lá com 6, 7 anos, a letra é horrorosa, pode fazer o tanto de caligrafia que for, que vai ter dificuldade, tá? Então tem habilidades específicas da educação infantil que são fundamentais para a alfabetização.
E aí a gente fala assim, nossa, mas vai lá só para brincar, não é tão importante. É sim, gente, o plano pedagógico da educação infantil hoje, ele é muito rico e ele realmente prepara a criança para a vida. Não é creche, não é aquela coisa que fica lá só brincando sem um propósito, tá? Porque antigamente a gente tinha a rua que proporcionava isso pra gente. Tinha a vizinhança, tinha os quintais, a gente subia em árvore, descia, né? A gente lidava ali com os amigos, a gente tinha que jogar bola, então a gente desenvolvia essas habilidades de outras formas. Como hoje a vida é muito mais restrita, a escola veio suprir essa falha, tá? Então é muito importante a educação infantil nesse sentido. Na escola ela aprende por modelos, diferentes formas de se comunicar e se comportar. Então em casa, mamãe e papai se comunicam e se comportam de uma forma. Na escola tem um monte de gente se comunicando e se comportando de formas diferentes. Então ela também vai ampliar essa habilidade, que a gente chama de assertividade, que é saber se expressar. Dessa forma, então, a escola é um ambiente mais preparado para auxiliar o desenvolvimento global da criança. Físico, de coordenação motora, social, emocional e psicológico e também o acadêmico, tá? Como as emoções dos pais impactam na adaptação da escola? Nessa fase, os pais são vistos pela criança como aquele que tudo sabe e que tem o poder sobre as coisas, né? Nessa idade, elas ainda têm uma visão perfeita dos pais. E aí, de que eles vão proteger, por exemplo, elas de qualquer mal. Pai super-herói, meu pai falou, meu pai fez, então, né, eles têm essa visão de que somos perfeitos. Mas os pais também têm as suas histórias, os seus traumas, as suas falhas, as suas dificuldades, os seus medos, não é verdade, gente? Nós estamos muito longe, né, de ser perfeito. E isso acaba deixando as crianças inseguras, sem perceber, tá? Os pais não precisam, logicamente, nem devem querer ser perfeitos, mas a criança vai perceber que não são perfeitos ao longo do seu amadurecimento, tá? Naturalmente, elas vão ver que a gente não é super-herói, não sabemos tudo e tudo bem. A insegurança dos pais pode levar a criança a sentir que aquele ambiente é perigoso, conforme eu já falei, que não dá para confiar, ou pior, ela pode se sentir incapaz de conseguir se sentir bem ali, né? Porque, ai, mamãe tá tão insegura e tá passando para a criança a ideia de que ela não é capaz. Tadinho do meu filho, tão ingênuo, não vai conseguir. E ela assimila isso. É claro que às vezes a gente não fala, mas as nossas atitudes às vezes demonstram isso para a criança e ela percebe sem saber que tá percebendo, tá? Então, e também tem outra situação, às vezes os pais estão confiantes, estão tranquilos, eu falo, não, Renata, eu não tenho problema nenhum não, eu deixo lá na escola mesmo, eu tô seguro da minha decisão, né, e é importante ter clareza que mesmo assim a criança vai ter contato com sentimentos novos e que isso vai impactá-la. Então não é porque você tá segura de si que a sua criança vai segura também, tá? Vamos pensar, você lá no primeiro emprego, numa mudança de cidade, numa mudança de casa, sempre dá um frio na barriga, você nunca sabe o que esperar 100%, a criança sente a mesma coisa, tá? Então mesmo assim, para ela vai ser uma experiência diferente. O que fazer então, Renata? Como que eu ajudo meu filho, tá? Então, diante desse contexto da adaptação escolar, pra gente encerrar, né, que eu já tô falando muito tempo aqui, primeiro de tudo, eu falo, façam uma autoobservação. Perguntem-se assim, ó, se vocês quiserem tirar print da tela, pode tirar, tá? Minhas emoções estão impactando a minha criança? Será que eu tô deixando ela insegura, se sentindo incapaz? Ou é uma questão dela? Não, eu tô segura, mas ela tem dificuldade, ok, naturalmente a situação é uma situação difícil. Eu fui uma criança que tive dificuldades em me adaptar na escola. Tem pai e mãe que relata pra mim, Renata, pra mim ir pra escola era um terror, sofria bullying, mudei um monte de escola, não conseguia fazer amigos, estava sempre chegando numa turma nova. Isso vai impactar também a tua percepção da escola, tá? Eu me senti desamparado na minha fase escolar, né? Naquela época, você acha que pai e mãe pensavam nisso? Vai pra escola, menino, tem que ir sim e fica lá e tchau, né? Então, se tá sofrendo, se não tá sofrendo, não tava tudo certo. Tive o apoio da família, meus pais tinham segurança nessa decisão, ou também me acharam coitadinho indo pra escola. Eu fui ouvido e acolhido no meu processo de adaptação escolar? A maioria de nós não. Refletir, então, sobre tudo isso e pensar que aquele contexto seu lá de trás que fez você sofrer não existe mais. É uma nova experiência, seu filho não é você, ele tá nesse mundo zero experiência que você teve lá, tá? Então é a chance da gente construir uma nova história. Então pensar sobre isso também vai ajudar você a fazer essa separação do que são emoções suas e do que são emoções do seu filho que você precisa ajudar ele a entender. Segundo, por que eu tomei a decisão de mandar o meu filho para a escola? Eu preciso trabalhar, é uma necessidade só, se não fosse isso, estava em casa no meu pé? Ok, precisa saber os motivos, porque isso impacta também na forma como você lida.
Eu acredito que a escola é um ambiente seguro, e se eu tenho dúvida, o que eu vou fazer? Vou ler sobre os benefícios da escola, vou estudar, vou conversar com a direção dessa escola, com essa instituição que eu escolhi. Por que eu escolhi essa instituição? Só porque era o ambiente mais bonito e a professora mais simpática? Não, porque tem valores ali que você acredita, porque você gosta da forma como eles ensinam, porque tem um monte de coisas ali que você precisa observar, né? Então você precisa confiar nessa instituição. Ah, eu não preciso trabalhar, Renata, mas eu quero. Então eu quero que vá para a escola. Maravilhoso, isso é autoconhecimento, gente. Vocês têm que saber por que vocês tomaram a decisão. E não pense que, eu não precisava trabalhar, mas, tô doida pra sair de casa, eu não posso falar isso pra ninguém que vão me julgar a pior mãe do mundo. Não, não tem problema. Se é isso que fez você tomar essa decisão, é importante que você saiba disso e tá tudo bem, tá? Reconheço os benefícios da escola para o desenvolvimento da minha criança. Depois da palestra da Renata, todo mundo tá reconhecendo. Agora não dá pra dizer que não. Estou ciente de que toda adaptação requer esforço, compreendo a dificuldade da minha criança pela sua própria imaturidade e estou disposto a ajudá-la nesse processo. Tem criança que surpreende, dá tchau, beijo, mamãe e vai embora pro resto da vida. Tem criança que no primeiro dia dá tchau, beijo, mamãe, no segundo dia percebeu que o negócio é mais embaixo, já fala, já não quero, muito tempo. No terceiro dia já começa a fazer birra e aí parece que o negócio desanda. Tem criança que vai chorar uma semana sem parar e depois vai ficar tudo bem. Tem criança que vai chorar um mês e depois vai ficar tudo bem. Tem criança que a mãe vai tirar da escola porque não vai aguentar. Tem criança que a mãe vai ser firme, vamos até o fim, né? E é importante você se conhecer e saber o que você quer para esse momento, né, para essa etapa da vida do seu filho e da sua vida também. E por fim, como eu posso ajudar a minha criança? Então vamos pensar nas atitudes que vocês pais podem ter para ajudar a criança de vocês na prática agora, no dia a dia. Primeiro de tudo, não minta para a sua criança. Como assim, Renata? Você entra lá na sala, eu não sei como que é na Baby Care, né, o processo de adaptação, mas aqui tem escolas que a mãe tem que deixar no portão e tem escolas que deixa a mãe entrar na sala, principalmente do infantil 3 para baixo, né, dos menorzinhos. Se você puder entrar na sala, cuidado para não falar assim, calma filho, a mamãe tá aqui, ó, a mamãe tá aqui. E aí a criança se distrai com o brinquedo e você vira as costas e some, sem falar nada, tá? A criança vai se sentir traída, ela não vai confiar em você no dia seguinte. Então não minta pra criança, vai sair mesmo que ela fique chorando. Dê tchau pra ela, fala, mamãe está indo e a mamãe volta, tá bom? Tchau. Deixa ela chorar, mas não engane a criança. Explica antes dela ir pra escola como que é esse ambiente, o que ela vai encontrar lá. Lá tem parquinho, lá tem massinha, lá tem brinquedo, tem a professora, tem amigos, tem lanchinho, tem música, tem brincadeira de roda. Tudo que ela vai encontrar na escola. Por quê? O tempo que ela fica lá parece ser muito longo para ela. Parece não, desculpa. É muito longo para ela. Então ela precisa saber mais ou menos o que vai acontecer para ela entender esse processo. E para ela entender também, fala isso claramente para ela, que papai e mamãe vão buscar sempre, ou vovó, ou quem for buscar. Sempre alguém vai buscá-la. Não precisa ficar com medo, porque uma hora papai e mamãe vão chegar para buscar, tá? Isso é o que a gente chama de previsibilidade. A criança sabe o que esperar. Isso diminui a ansiedade dela. Ela tem previsão do que vai acontecer. É a mesma coisa alguém chegar para você no seu primeiro dia de trabalho e falar assim, olha, aqui é uma mesa, aqui é seu computador, tem isso aqui, você precisa organizar esses papéis, você tem que atender o telefone. Ah, legal, então você sabe o que fazer. É diferente de você chegar lá e a pessoa falar assim, faz aí, tá? Se vira aí, o que for aparecendo você vai fazendo. Você vai ficar apavorada, né? Então sempre essas conversas francas com a criança. Não demorar muito nas despedidas, mesmo que a criança chore. Fica lá uma hora, meia hora, né? Enrolando, aí a professora não consegue começar a aula e a mãe leva a criança pra fora pra tentar acalmar, a criança calma, a hora que volta pra dentro da sala tá chorando de novo. Por quê, gente? Porque quanto mais tempo você fica ali, mais ela vai chorar na tentativa que você leve ela embora, porque é o que ela quer. Lembra do cérebro dela falando assim, vai pra casa, menino, pelo amor de Deus, esse ambiente não é seguro, vai embora. Chora que mamãe te leva embora, tá? E a criança não tá desamparada, gente, ela tem a professora, ela tem uma equipe, tem um monte de gente ali pra consolar, pra acalentar, pra distrair, tá? Então assim, mamãe tem que ir, mamãe vai trabalhar, daqui a pouco, daqui a um tempo, a mamãe vai voltar pra buscar, tá bom? Beijo, te amo, tchau!